Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Conforme prometemos nas semanas anteriores, hoje eu trago para vocês as correções dos exercícios que são o finalzinho do módulo de divisibilidade, que é o módulo 30. Tá? Módulo 31, que fala de múltiplos e divisores de um número. E a gente havia parado no exercício da página 374, onde está aqui, ó, usando apenas a regra de divisibilidade, verifique se os números são ou não divisíveis por 2, 3, 5 e 10 e justificando a sua resposta. Então, os critérios de divisibilidade você já conhece. Sabe que quando que um número é divisível por 2? Quando ele for par. Quando ele vai ser divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos resultar em um número que seja um múltiplo de 3. Por 5, quando o número terminar em 0 ou 5, e por 10 basta que o número termine em 0. Então, no caso aqui, ó, o nosso 570 ele é divisível por 2, porque é par. Então, a justificativa, porque é par. Aí você vê, ele é divisível por 3, 570 é divisível por 3, porque a soma de seus algarismos é 12, que é um múltiplo de 3. Porque a soma de seus algarismos é 12. Então, é 12 que é múltiplo de 3. Então, eu vou completar, eu vou falar para vocês a resposta e vocês fazem a correção aí, tá? Então, ó, 570 é divisível por 5? É divisível por 5 porque ele termina em 0. Da mesma forma, ele é divisível por 10 porque ele termina em 10. E a gente vai assim para todos os outros. Aí, todas essas análises que a gente vai fazer, seguiremos neste mesmo raciocínio. Vamos agora, 115. De cara, dá para saber que ele não é divisível por 2, porque ele é ímpar. E assim a gente vai para os outros. Que outros? Qual é o próximo? 115 é divisível por 3? 1 mais 1, 2, 2 mais 5, 7. Então, ele não é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos é 7, que não é múltiplo de 3. Ele é divisível por 5? Sim, ele é divisível por 5, porque termina em 5. E ele não é divisível por 10, porque ele não termina em 0. Tá vendo? E essa análise que vocês vão fazer nos outros. Então, vamos lá, 291. O 291 ele não é divisível por 2, porque ele é ímpar. Ele é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos, ó, 2 mais 9 dá 11, 11 mais 1, 12. 12 é múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. Ele não é divisível por 5, porque ele não termina nem em 0 nem em 5. E ele não é divisível por 10, porque ele não termina em 0. Ok? E agora 12.240, ó, é um número par, então ele é divisível por 2. Por terminar em 0, ele é divisível por 5 e por 10. E vamos verificar se ele é divisível por 3. Como? 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. Então, ele é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos é 9, que é um múltiplo de 3. E é isso que você deveria ter feito neste item 1. Ok? Item 2. Ó. Em cada número indicado abaixo, falta o algarismo da ordem das unidades. Escreva-o de modo que o número atenda às condições dadas. Então, vejam. 2, 1 é 200 e um número entre 210 e 219. É um número entre 0 e 9 aí. Ou mais de um número, né? Para que seja divisível por 2 e por 3, precisa ser um número par. Para que ele seja dentre os múltiplos entre 0 e 9, qual o número que é múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo? O 6. Então, por exemplo, o 6 com certeza é um número, que é o 2 mais 1, 3, 3 mais 6, 9. 6 é divisível por 3. Se terminasse em 0, 210, 2 mais 1, 3. Então aqui pode ser tanto 0 ou 6. Por quê? 210 é um número que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, e 216 também. Então aqui pode ser tanto 0 quanto 6 aqui. Tá? Na ordem das unidades aqui pode ser 0 e pode ser 6, tá bom? Olha só, 403 é um número divisível por 2 e por 5, só pode ser 430, tá? Porque ele terminando em 0 é par e também divisível por 5. 142 falta um último dígito, ó. É divisível por 2 e por 3. A gente precisa ver uma coisa aqui, ó. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7.
Para que seja um número divisível por 9, ou a gente vai dar 2 aqui, porque se colocar um 2, ó, 1, 4, 5, 5 com 7, 2, 7, com 2, 9. Ou, então, ó, 1 mais 4, 5 mais 2, 7. Se colocar 8, vai dar 15. Então, que tem que ser divisível por 2 e por 3, então ele tem que ser par. Então pode ser 1422 ou 1428, tá bom? E o item D, 2470 e quanto agora aqui, ó? Tem que ser um número divisível por 3 e por 5. Se ele é divisível por 3 e por 5, ele precisa terminar em 5, então só pode ser 2475. 2 mais 4, 6. 6 mais 7, 13. 13 mais 5, 18, que é divisível por 3 também. Ok? Este foi o item 2. Espero que tenha ficado claro para você. Se não entendeu, por favor, me avise que a gente corrige, tá? Olha o item 3. Analise a veracidade de cada uma das afirmações abaixo sobre a soma de 3 números naturais consecutivos. Para auxiliá-lo nessa análise, escreva as sequências formadas por números nessas condições. Por exemplo, 2, 3 e 4, deixe registrado como pensou. Então vamos dar alguns exemplos disso que a gente pode usar. Veja aí, ó, a soma de 3 números naturais consecutivos é sempre um número par, ou seja, um múltiplo de 2. Então, o que você pode fazer? Você pode aproveitar os próprios exemplos que estão ali, ó, 2 números naturais. 2 mais 3 mais 4, que são 3 números naturais consecutivos. Ó. 2 mais 3, 7. 7 não, gente. Ó. 2 mais 3, 5. 5 mais 4 é 9. 5 mais 4 é 9, não é? Então, ó, já descartou. Vamos lá. Pegar aqui 5 mais 6 mais 7, que são 3 números naturais consecutivos. 7 mais 5, 12. 12 mais 6, 18. Vamos ver outros números. Ó. 10, 11 e 12. 10 mais 11, 21. 21 mais 12, 33. Então, ó, esta primeira afirmação é falsa. Ok? Letra B. Então, esta primeira afirmação é falsa. A soma de 3 números naturais consecutivos é sempre um número ímpar? Não sei, vamos pegar aqui 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Vamos pegar aqui 6 mais 7 mais 8. 8 mais 7, 15. Com 6, 21. Olha só. Acho que não, hein? Vamos lá. 9, 10 e 11. 9 mais 10, 19. 19 mais 11, 30. Ó, já derrubou isso aqui também. Então, essa segunda afirmação também é falsa. Para você que está se perguntando o que é a palavra veracidade, está falando de verdadeiro ou não, para ver se é verdadeira ou não a afirmação que foi feita. Por último, a soma de 3 números naturais consecutivos é sempre um múltiplo de 3? Olha só, a gente pode pegar como exemplo a primeira lá, ó. 3 números naturais consecutivos, 9 é múltiplo de 3, 18 é múltiplo de 3. Olha só, 33 é múltiplo de 3. Olha só, todos esses números são múltiplos de 3. Então, a gente pode considerar que sim, a soma de 3 números naturais consecutivos é sempre um múltiplo de 3. Tá? É a verificação que a gente pode fazer nas respostas anteriores aí, dos itens anteriores que nós já fizemos. Ok? Vamos em frente, então. Item 4. Aí já na seção em casa. Não é na seção em casa ainda não, tá? Ainda na 375, tá? Para responder as questões a seguir, considere estes números. Então, de todos esses números aí, quais deles que são divisíveis por 2? Por 2 são todos os números pares, ou seja, o 142, o 84, o 180, o 300, 1254, 2480 e 2004, tá bom? Quais deles que são divisíveis por 3? Aqueles que a soma é um múltiplo de 3. Então, nós temos ali 84, 411, o 180, o 225, o 300, 1254 e 2004. Então, todos esses números são divisíveis por 3. Quais deles que são divisíveis por 5?
Este está mais fácil, olha lá, o 180, 225, o 300 e tem mais algum? O 2480 ali, ó. Quais deles que são divisíveis por 10? Todos os que terminam em 0. Então, o 180, 300 e o 2480. Bom? Letra E. Quais são divisíveis por 2 e 3 ao mesmo tempo? Precisa ser números pares e cuja soma tem um número que seja divisível por 3. Então, nós temos aí 84, o 180, 300, 1, 2, 5, 4 e o 2004. E a letra F, quais que são divisíveis por 3, mas não por 5? Então, nós temos dentro desta faixa o 84, o 411, que por razões óbvias não é divisível por 5, 1, 2, 5, 4 e também o 2004. Para ele ser divisível por 5, teria que terminar em 0 ou 5, que não é o caso de nenhum desses dois. O item 5 é interessante, ó. Os números 72 e 140 são primos entre si? Só pelo fato dos dois serem pares já temos a certeza que não. Por quê? Dentre os divisores de 72 e 140, ambos começam assim. Se pegar os divisores de 72, você vai ter lá 1, 2, tal. Os divisores de 140, você também vai ter 1, 2, ou seja, eles já compartilham um divisor em comum, que é o 2. Então, já cai por terra esta situação. Então, eles já não são primos entre si, por conta dos divisores que eles compartilham. Tudo bem? Vamos agora lá para o teste 1, na página 376. O que temos aí no teste? São várias formas possíveis de fazer. Nós tivemos que a primeira foi em 1930, aí depois ela foi feita a cada 4 anos. Então nós tivemos 1934, 1938, 1942 e 1946 não teve. Depois, quando foi a próxima? Só em 1950. Aí dá para frente tivemos todas elas nós tivemos. Então, 54, 58, 62. Nós temos lá, ó, 1966, 1970, 1974, 1978, a famosa Copa de 1982, que quem não conhece eu recomendo que pesquise para ver o porquê que ela é tão famosa, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, nossa, quanta Copa, né? Olha só, 2010, 2014, 2018 e 2022. Então, ao chegar ao 2022, você pode simplesmente contar quantos números nós temos. Que deu? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, essa seria a Copa de 2022, será a Copa de número 22. Teria outras formas de fazer? Teria sim. Qual você poderia fazer a diferença entre 2022 e 1930, dividir por 4, mas este caminho eu acredito que seria o mais direto para vocês, tá bom? Teste 2, está lá, João faz caminhada a cada 4 dias. O vizinho de Pedro, vizinho de João, faz caminhada no mesmo local a cada 6 dias. Considerando que Pedro e João se encontraram hoje fazendo caminhada, eles se encontrarão novamente daqui a N dias. E qual das alternativas abaixo indica um valor possível para N? O que você precisa levar em conta aí? Como você vai fazer isso? João, João faz caminhada há 4 dias. Então, ó, a gente vai ver que se repete a cada 4 dias. Então, quais são os múltiplos de 4? Então, ele começou a andar, vai 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,
36, 40, 44 e assim por diante. Os múltiplos de 6 também, olha só. Quais são os múltiplos de 6? 6, 12, 18. Depois do 18, 24, 30, 36, 42, 48 e assim por diante. Aí você pega e ele pergunta qual das alternativas indica um possível valor de reencontro dos dois. Como você vai analisar essa situação? Cada um caminhando no seu ritmo, pode ser que onde que aparece um número em comum aqui, ó. Olha, o 24 é o primeiro, ó, o 24 aparece, o 12 aparece, só que tem um detalhe, olhem para as alternativas. Nenhum desses valores aparece nas alternativas, então tá. Dentre os valores que estão nas alternativas, qual que se repete nos dois? 36. Então, eles vão se encontrar novamente, um possível valor para o encontro é 36 dias depois. Tá? A gente sempre vai levar em conta as repetições das duas sequências, tá bom? Vamos em frente, então. Teste 3. Considere as seguintes afirmações. O número 1 é o menor número primo? Pessoal, o 1, lembre-se disso, 1 não é um número primo. Por quê? Pela definição, o número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo somente. Então, o 1 só admite um divisor que é ele mesmo, então ele não se enquadra na definição de números primos, tá? Todos os múltiplos de 11 são divisíveis por 11? Sim, porque se eles estão surgindo da tabela, tá certíssimo. A segunda está certa. Terceira, o maior divisor de 50 é 25? Não se esqueçam disso, o maior divisor de um número é ele mesmo. Então a terceira também é falsa, é verdadeira apenas a afirmação 2. Já havíamos feito em sala, mas sempre é bom dar uma revisada. Qual é o menor número que deve ser adicionado a 1433 para que ele seja divisível por 9? Voltando nos critérios de divisibilidade por 9, o que nós temos? Um número para ser divisível por 9 é preciso que a soma dos seus algarismos seja o múltiplo de 9. Então, por exemplo, 1433, ó, 1 mais 5, 1 mais 4, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 3, 11. Depois do 11, qual é o próximo número que é divisível por 9? É o 18. Então, ó, de 11 para chegar no 18, falta quanto? 7, ou seja, precisa ser adicionada 7 unidades a 1433 para que ele seja divisível por 9. Bem, para quem não entendeu, se você pegar 1433 e dividir por 9, você não consegue. Se você for testando um por um, o próximo número que você vai conseguir dividir aí por 9 é 1440. Tá? Por esse motivo que precisa ser acrescentado 7 unidades para que seja um número divisível por 9. Tá bom? Partindo do 1433. Olha só, no exercício 11, ele está pedindo para a gente o quê? Escreva o menor número de dois algarismos múltiplo de 2, 3 e 5 simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, qual seria este número? Para que ele seja múltiplo de 2, 3 e 5, é preciso que termine ele termine em 0, porque ele precisa ser par e precisa ser divisível por 5. Então, ele com certeza termina em 0. Ele pergunta o menor número de dois algarismos múltiplos de 2, 3 e 5. 10 não é, porque ele não divide 3. 20 também não divide 3, mas 30 divide. Então, o menor número de dois algarismos que pode ser divisível, que é múltiplo de 2, 3 e 5 ao mesmo tempo, é o 30. Tá vendo? Da mesma forma que, ó, 90 não. O maior número de dois algarismos divisível por 3 e por 5 simultaneamente, ele precisa terminar em 0, porque ele é divisível por 5 e por 3 ao mesmo tempo, ou seja, 90. Por quê? Porque o 90 é um número que divide os dois ao mesmo tempo, ele pediu o quê? O maior, tá? Cuidado com o que ele está pedindo. Letra C. O menor número de 3 algarismos divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Pessoal, se ele vai ser divisível por 2 e por 3 simultaneamente, o menor que você pode ter, ele tem que ter 2. Seja de 3 algarismos.
E o 100 não é divisível por 3. 101 também não. 102 divisível por 2 e por 3 simultaneamente. E a letra D, que é de graça, o único número par que é primo, exercício 2. Certo? Então vamos lá. Responda no exercício 12. Quantos números naturais de 3 algarismos são múltiplos de 5? Lembra da questão das possibilidades que nós vimos nos módulos anteriores? Quando a gente fala disso, temos o quê? Quantos números? Então a gente está perguntando quantidade. Para que seja múltiplo de 5, o número precisa terminar em 0 ou 5, certo? Então são duas possibilidades. Tem alguma outra restrição? Não. Ele pode ser aqui, ó. Você pode ter 10 possibilidades aqui e aqui apenas 9. Por que 9? Lembrando que o número não pode começar com 0. Então, como você faz essa situação aí? Para que ele seja... Nós temos o quê? 9 vezes 10, que é 90. 90 vezes 2, temos 180 números naturais de 3 algarismos, que são múltiplos de 5. E esse mesmo raciocínio a gente vai levar para a letra B e para a letra C. Olha que interessante, ó. Quantos números de 4 algarismos distintos e múltiplos de 3 podem ser formados com os algarismos 1, 2, 4 e 5? Primeira coisa, qualquer número formado por esses 4 algarismos vai ser um múltiplo de 3? A gente precisa verificar. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Ou seja, qualquer número formado por esses 4 algarismos é válido como múltiplo de 3. Então tá, são 4 algarismos, certo? Então nós temos quantas possibilidades aí? Já que qualquer número formado por esses números é múltiplo de 3, eles são distintos e múltiplos de 3. Ou seja, quantas possibilidades nós temos aqui? Pode ser tanto 1, quanto 2, quanto 4, quanto 5. Então são 4 possibilidades aqui. E na próxima? Quantos são? Você tem qualquer um menos o que foi usado. Então, são 3 possibilidades, aqui são 2, e aqui, consequentemente, uma possibilidade, o que nos dá um total de 24 números de 4 algarismos distintos e múltiplos de 3 que podem ser formados com estes 4 números aí. Ok? Letra C. Quais são os números divisíveis por 3 de no mínimo 2 algarismos que podem ser escritos com os algarismos 5 e 7 sem repetição? Então a gente precisa ter noção de uma coisa. O número vai ser formado por 4 e 5. 4 mais 5 é 9. 5 mais 7 é 12. Só que 4 e 7 não. Então os números vão formar onde? Aqui vão ser 45 ou 54. E aqui, 57 ou 75. São essas 4 opções que nós temos aí. Ok? Letra D. Com os mesmos algarismos 4, 5 e 7, podendo repeti-los, escreva os números de 3 algarismos que sejam divisíveis por 3. Então, primeiro de tudo, a gente vai fazer o quê? Lembrando que os 3 repetidos pode. Então, ó, 5, 5, 5, 7, 7, 7. Aí nós já temos 3 opções. O que mais que a gente pode colocar? O que mais que falta? 4, 4, 7, 4, 7, 4. O que mais que nós temos? 7, 4, 7, 7, 7, 4. Tá? Os números, se colocarem outros números ali entre o 5 e o 7, não vai rolar, tá? O 5 com o 4 ainda vai. Mas você não vai ter outras variedades com o 5. Tá? Então, espero que isso tenha ajudado vocês. E não deixem de fazer os registros no seu glossário com as definições dos números primos entre si e os critérios de divisibilidade, principalmente porque a gente vai utilizar isso em outros momentos. Então, espero que tenha ajudado. Até mais, meu povo!